pessoal, sejam bem-vindos ao curso de desenvolvimento de software com Delphi. Eu sou o Rodrigo e estamos iniciando a nossa terceira aula. Essa aula é totalmente sobre Delphi, sobre o ambiente de programação Delphi. Vamos criar um projeto novo, trabalhar com o formulário, agregar recursos a esse formulário. Juntamente com isso, vamos avançar o conhecimento em outros recursos da IDE. Quero mostrar para vocês os componentes mais utilizados na programação e juntamente com isso vocês irão começar a escrever o código, a usar o Code Editor para colocar ações nos seus componentes. Vamos lá para o Delphi então? Vamos criar o projeto então. Eu deixei aqui na área de trabalho uma pasta onde eu vou salvar os arquivos e File New VCL Forms Application. Quando criamos um projeto VCL, ele traz um formulário. Esse formulário tem um nome padrão do arquivo de código Unity 1 e do próprio formulário quando a gente acessa a propriedade name form 1. São dois arquivos importantes, o DFM, que é o arquivo do design, e o .pes, que é o arquivo de codificação. Vocês verão quando eu salvar o projeto como é que eles ficam. Primeira propriedade a ser alterada aqui no Object Inspector, propriedade name. Vou usar FM principal porque eu considero que esse é o formulário principal. Então eu vou colocar o nome aqui para ela, FM principal, o FM de formulário e o formulário principal. A unit vou chamar de UN principal. Questão de nomenclatura, pessoal, é bastante importante. Quando a gente trabalha nas empresas, nós não podemos criar os nomes de objeto de banco de dados, de tela, de formulário. Não é criado à vontade. A gente respeita regras de nomenclatura que normalmente as empresas têm. Então é muito bom que durante o treinamento, durante o nosso dia a dia de estudo, já começar a trabalhar respeitando esses padrões. Então eu sempre uso o N para Unity, FM para formulário. Se eu pegar um label, LBL, vocês verão aqui no decorrer da aula como é que eu faço. Não é uma regra, mas é importante. Bom, então eu alterei a propriedade name aqui e mudei o nome do arquivo. Vou salvar o projeto. Vou clicar no botão salvar. Vou selecionar a pasta que está lá na área de trabalho. Ele me traz aqui a Unity 1. Eu vou salvar com esse nome mesmo, que eu já tinha alterado. Eu posso mudar aqui se eu quiser. Vou dar um salvar. A primeira vez, quando a gente salva pela primeira vez, ele pede o nome do projeto. O projeto vai chamar aula 3. Veja que aqui no Project Manager ele já mudou o nome do executável. Antes estava Project 1, que era um nome padrão que ele sugere na criação do projeto, e agora já ficou aula 3 e a Unity está aqui e alguns arquivos que ele vai montando aqui conforme a gente vai trabalhando no programa. Bom, voltando ao formulário, alteramos a propriedade name apenas. Vou alterar uma outra propriedade do formulário chamada caption. Essa propriedade ela é o título aqui da tela. Veja na janela do Delphi, aula 03, Rádio Studio 10.2, o N principal. É isso, é uma mensagem, eu vou chamar de aula 3. Aula 3. Vou mostrar aqui algumas propriedades que são bastante utilizadas nos formulários, são importantes. Veja que são muitas, algumas são mais utilizadas, outras não. Mas é importante que seja feito o estudo, conhecer, isso daqui é muito bom. Bom, vou mostrar aqui a border style, que em determinado momento eu posso querer ter um formulário que tenha só um botão fechar aqui. Ou eu posso ter um formulário que não tenha borda nenhuma.
ou eu queira o formulário padrão, que é o BS Sizable. Bom, depende do que vai ser construído. Ele tem essas opções aqui para a gente trabalhar. Vou falar de uma outra propriedade, fonte. Veja que o padrão do Delphi é trazer sempre fonte 8. Eu vou colocar fonte 10 no formulário. Qual a importância disso? Que todos os componentes que eu arrastar agora para dentro do formulário, ele vai respeitar esse padrão de fonte, vai herdar esse valor 10 e todos os componentes passarão a ser criados com a fonte 10. Isso é uma das coisas que faz do Delphi uma ferramenta RAD, de desenvolvimento rápido. É aproveitar ao máximo o trabalho do programador. Eu vou passar para uma outra propriedade, que é a propriedade Position. Veja que o formulário, por padrão, ele vem com esse default pos-on, ou seja, ele vai ser apresentado para o usuário na posição que ele foi criado. Normalmente a gente coloca o PO Desktop Center para o formulário principal e depois para os demais formulários Main Form Center, que ele fica no centro do formulário que o chamou. Vou mostrar para vocês como é que fica deixando no padrão. E vou executar o programa para vocês verem. Para executar no Delphi, é só clicar no botãozinho verde ou apertar a tecla F9. Veja que o formulário foi criado aqui nessa posição. Se eu altero essa propriedade para PO Desktop Center, quando eu executo, ele aparece no centro da tela. Tem outras propriedades que podem ser alteradas. Propriedade Color, eu posso alterar a cor do formulário. Vou mostrar aqui a propriedade Color porque ela vale para todos os componentes que pode ter a cor alterada. Então eu posso selecionar uma cor aqui da paleta. Caso não ache nenhuma interessante, eu clico duas vezes e ele traz essa daqui. Se não for ainda o que eu quero, eu posso selecionar uma cor, definir uma cor personalizada, jogar na paleta e aplicar a cor no formulário. Veja que ele traz o código hexadecimal da cor. Vou voltar para a cor padrão, que é CLBTN Face. Bom, com relação ao formulário, vou trazer agora um componente para vocês que é muito importante, que ele é muito utilizado. Veja aqui no Delphi um menu. O Delphi tem bastante menu para várias funcionalidades que a ferramenta tem. Então, normalmente quando a gente cria programas, precisamos sempre de usar esse recurso de menu. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer. Aqui na Tool Palette, na guia Standard, tem um componente chamado Main Menu. Arrasta ele para dentro do formulário. Vamos alterar a primeira propriedade, que é a propriedade nome. Vou chamar o menu, meu padrãozinho de nome para menu é MNU. Vou chamar ele de principal. Poderia ter outros menus. Clico duas vezes para começar a edição. Seleciono o item de menu que eu vou configurar. Propriedade Caption, vou chamar de cadastro. Cadastros básicos. Cadastros básicos. Vou alterar também a propriedade name. Veja como ele traz um nome bem estranho, que ele gera automaticamente. Para item de menu, eu uso IMN, item de menu. E vou chamar esse item de cadastro básico. Ok. Cliquei aqui logo abaixo do cadastro básico e já habilitou para eu configurar um novo item. Vou chamá-lo de funcionários, ou seja, o cadastro de funcionários. Seria o cadastro de funcionários, né? Vou alterar a propriedade name, IMN, funcionários. E vou incluir mais um item de menu. É só ir clicando que ele já vai habilitando. Vou chamar de
prestadores. Então, eu tenho prestadores. Veja que aqui no Delphi eu tenho uma divisão. Para eu colocar essa divisão, é só ir aqui no menu, no Object Inspector, na propriedade Caption, e digitar o sinalzinho de menos. Dou um Enter, ele já cria essa divisão. Vou criar mais um item de menu chamado empresa. Cadastro de empresa. Ok. Vou criar um outro ícone, um outro item aqui do lado. É só clicar. Vou chamar de relatórios. O name dele vai ser item de menu relatórios. Vou clicar logo abaixo e vou colocar um item chamado vendas, relatórios de vendas. Vou alterar a propriedade name, vou chamá-la de item de menu relatórios vendas. Agora eu quero criar um submenu para vendas, que eu tenho mais de um relatório para vendas. Então, botão direito em vendas, create submenu. Vou chamá-lo de agrupado. É o name, então EIMN, agrupado. O caption vou chamar de agrupado. E vou logo abaixo criar mais um item chamado detalhado. Relatório detalhado. O nome desse relatório, desse item, IMN, relatórios, vendas, agrupado. Deixa eu clicar aqui no agrupado. Faltou nomear direitinho. Relatórios, vendas, agrupado. Coloquei algum item que não pode. IMN, relatórios, vendas, agrupado. Eu acho que... Opa, desculpa, um errinho aqui de digitação. Detalhado. Ele não deixa. Relatórios, vendas, agrupado. Feito. Bom, terminei o menu, fechou, não aparece nada, porque esse tipo de componente aparece somente em tempo de execução, ou seja, no momento que aparece para o usuário. Vou executar, primeiro vou compilar. Compilar é juntar, fazer com que o Delphi, o compilador do Delphi, pegue os arquivos, junte tudo e crie realmente o programa. Então, project, compile. Eu vou sempre apertar pelo botão, acessar pelo menu, para vocês acostumarem. Então, mas sempre usa o Ctrl F9, é mais rápido. Ctrl F9, veja, ele compila, só que demora um pouco. Por isso, quando a gente tem um programa muito grande, de repente a gente vai só no F9, ou vai aqui na setinha só para executar. Porque toda vez que compila, ele junta e recria todo o projeto. Nosso projeto é pequeno. Executei, cliquei no menu, veja, ele aparece já os itens de menu, não tem ação nenhuma. E aqui no submenu de vendas também já aparece. Bom, vocês viram que aqui tem imagens. Como colocar imagens? Vamos ver. E agora eu vou mostrar como os componentes também se interagem. Aqui na Tool Palette, vamos procurar um componente chamado Image List. Veja, tá aqui. Esse componente ele é capaz de armazenar uma lista de imagens, várias imagens. Então, a primeira propriedade a ser alterada, o nome, vou chamar de img, vou chamar de menu principal. Eu poderia ter várias images list aqui. Vamos clicar duas vezes. ADD. Na instalação do Delphi tem algumas imagens. Vamos usá-las.
São imagens de botões para botões. Não são imagens bonitas, são imagens antigas, das versões antigas do Delphi, mas serve para o nosso exemplo. Veja que essas imagens são divididas, são duas imagens juntas, porque como são imagens para botão, é possível, quando o botão estiver desabilitado, ele aparece essa mensagem, essa imagem apagadinha, que dá aquela sensação de que realmente está desabilitado. Se a gente desabilita o botão, mantém a imagem colorida, fica meio estranho. Ok, ele está dizendo que tem imagens para separar. Ok, vou apagar essas imagenzinhas apagadas aqui, vou deixar só as que estão coloridas para diminuir a quantidade de imagens. Ok, ficou bom. Ok, veja, configurei meu image list e agora eu preciso dizer que aquele menu vai usar as imagens desse image list. Clico no menu principal, propriedade images. Quando eu seleciono, ele varre todos os componentes da image que tem no formulário. Só tem um, e é esse que eu vou usar. Já fiz a associação. Clico duas vezes, vou em algum item, por exemplo, funcionários, procuro uma propriedade chamada Image Index e, se tudo correu bem, as imagens serão listadas aqui. Estão aí. Seleciono para qual imagem eu quero. Veja que o interessante é que essas imagens têm a relação com o item de menu. Não é o caso, porque aqui a gente só está testando. Então, vamos lá. Vou selecionar uma para cá. Ok. Veja que não aparece nada. Para vermos, precisamos de executar. Vou direto aqui no botãozinho verde. Veja que agora temos imagens no nosso menu. Muito bom. Veja que os nossos itens de menu, nenhum deles tem nenhuma ação. Vamos colocar uma ação no menu e já vamos aprender como incluir novos formulários no projeto. Para isso, File, New, VCL Form Delphi. Agora eu só quero o formulário, não é criar uma aplicação nova, eu só quero criar um form novo. Quando eu clico, ele traz o formulário, já traz naquele nome padrão, que é Unit 1, Form 1. Vou na propriedade name do formulário, FM principal não, agora eu vou dar um nome para ele diferente, vou chamá-lo de funcionário. Vou chamar de CAD, de cadastro, funcionários. Então esse seria o formulário para cadastrar funcionários. Na unit dele, vou mudar o nome dela também, vou chamá-la de UNCAD funcionários. Ok, muito bom. Vamos alterar algumas propriedades do formulário só para exercitar. Alteramos a propriedade names, agora eu vou alterar a propriedade caption, vou chamar de cadastro de funcionários. Muito bem. Vou alterar a propriedade position para ele aparecer num local exato. Então eu vou para PO main form center, que vai ficar centralizado ao formulário que o chamou, e vou salvar. Veja, ele traz o nome que eu coloquei para confirmar, é isso mesmo. Está aqui, salvou o projeto. Vamos aproveitar para dar uma olhada na pasta, dois cliques. Veja que nós temos aqui os arquivos referentes ao projeto, são arquivos esses aqui de controle do Delphi, e os arquivos que nós criamos dos formulários. Então eu tenho para a área de design o DFM, para a área de codificação o PES, e para a área, e aqui novamente para a área de design o DFM, e para a área de codificação o PES. Veja que os nomes criados, os nomes veja que colocando o nome que aderente à funcionalidade ajuda bastante na hora de organizar. Projetos maiores têm uma infinidade, tem uma quantidade grande de formulários, então por isso que é bom manter essas questões do nome bem corretas. Certo. Agora que criamos um formulário novo, vou fechar aqui, clico com o botão direito e fecho. Veja,
Como é que eu faço para abrir novamente aquele formulário? Só clicar aqui no Project Manager, clicar duas vezes e ele abre novamente o projeto. Vou fechar o formulário, desculpa. Bom, agora eu quero que o meu menu, quando eu clicar, execute aquele form. Como fazer isso? Primeira coisa, quando nós precisamos executar uma ação em um formulário, em um componente que está em outro formulário, ou um formulário, nós precisamos de fazer um vínculo entre esse formulário e o outro que vai ser acessado. Quando olharmos aqui no Code Editor, veja que essa área de uses são todas as bibliotecas que o Delphi usa para criar os componentes que a gente coloca no formulário. Então, conforme eu vou colocando, veja só a biblioteca do ImageList, certo? Aqui também, biblioteca de menus, então todas aqui. Então ele vai chamando conforme vai sendo utilizado. Da mesma forma são os formulários. Se eu quero usar um formulário dentro desse projeto, dessa unidade, eu preciso de fazer o vínculo. Para isso, eu tenho que executar essa instrução, use unit. Dá uma olhada aqui, pessoal, nessa parte do código, como é que tá. E agora eu vou chamar file use unit ou alt F11 e ele traz uma lista de units que podem ser vinculadas ao formulário. Nós só temos uma, vou dar OK. Veja o que aconteceu. Ele incluiu uma cláusula uses dizendo que nós podemos acessar os componentes e até mesmo acessar o formulário e os componentes que estão nesse formulário de funcionários. Pronto, já estamos habilitados. Vou voltar para o código, para o design. Eu volto para o design clicando no design e no code para navegar entre as áreas. Mas se você quiser usar o F12, é bem mais prático. O botão F12 ele faz a navegação, ele troca as janelas. Ok? Mais fácil. Então, vamos acessar um item de menu. Vou chamar aqui funcionários. Vou clicar duas vezes. Duplo clique. E ele já abre aqui na área de codificação ele abre aqui um evento, uma ação que eu posso colocar. Então eu vou chamar FM, vou começar a digitar, porque o nome do formulário é FM funcionários. Então eu digito FM. Se eu quiser que o Delphi me ajude, basta usar o conjunto de teclas Ctrl espaço e ele traz a lista de tudo que pode estar vinculado a esse formulário. Então tá aqui, achei o FMK de funcionários, ponto, e ele traz novamente todas as propriedades, eventos, funções que podem ser usadas nesse momento. Então eu vou usar uma instrução que chama show modal. Essa instrução faz com que o formulário funcionários, CAD funcionários, seja executado, seja chamado. Vamos testar? Executar. Meu menu, e quando eu clico em funcionários, executa o outro formulário. E aqui, se tivesse um cadastro, eu poderia utilizar todos os recursos que estão no form. No caso aqui é só um exemplo. Vou fechar. Quero mostrar agora mais três componentes que são muito utilizados. Bom, um dos mais utilizados é o label. O label ele serve apenas para mostrar, é um rótulo na verdade, ele serve para indicar uma ação que deve ser feita, dar uma mensagem na tela, esse tipo de coisa. Então, as propriedades que normalmente a gente altera do label é caption, por exemplo, digite o número do CPF. Provavelmente, junto com uma instrução dessa, teria um componente do tipo edit, por exemplo, para que a pessoa possa digitar o número. Poderia estar aqui
embaixo ou do lado. Eu posso também alterar algumas propriedades simples aqui, por exemplo, como a fonte. Posso alterar a cor da fonte. Posso alterar o estilo da fonte. Coisa que a gente já está bem habituado aí com outras aplicações. E o nome do label. Meus labels eu sempre coloco LBL. E nesse caso seria número documento, por exemplo, certo? Às vezes nós utilizamos o label para algum outro fim. Vou dar um exemplo aqui para vocês e já vou aproveitar para mostrar um outro componente bastante utilizado também. Vamos buscar ele aqui, ele chama timer. Esse é um componente que ele não é visual ao usuário, ele aparece apenas em tempo de projeto. Então eu vou mudar a propriedade name dele, vou chamar de timer data hora, vou chamar ele de timer data hora, certo? Ele tem uma propriedade chamada interval. Essa propriedade diz o seguinte, que a cada intervalo de tempo ele executa uma determinada ação. E tem a propriedade enable, que ele pode estar ativado ou desativado. O padrão é true, é ativado. Então, 1000 milissegundos, ou seja, ele executa uma ação a cada segundo. E eu vou colocar uma ação aqui para ele, mas antes disso, vou pegar um outro label. Vou modificar ele aqui um pouquinho. Vou na propriedade name dele e vou chamar de LBL data hora. A propriedade caption dele eu não vou deixar, vou deixar em branco. Vou deixar só um sinalzinho aqui para eu saber que ele está aqui. E vou alterar a fonte dele, vou passar para 25. Ficou bem maior. Bom, e agora eu vou colocar uma funcionalidade, uma ação no timer. Vou em eventos. A gente mexeu bastante até agora em propriedades, mas agora vamos falar um pouco de eventos. E ele tem apenas uma ação possível, que é no on timer, ou seja, quando terminou o intervalo, ele executa. Clico duas vezes e o Delphi já nos direciona para a área de código. E aí eu vou dizer o seguinte para ele: eu quero que aquele label receba a data e hora. A data e hora do computador. Então eu tenho que checar uma forma, tem que ver uma forma que permite que eu recupere a data e hora do sistema operacional. O Delphi consegue fazer isso, o Delphi interage muito bem com o sistema operacional. Então eu vou dizer o seguinte, que LBL, veja que eu usei aquele comando, Ctrl espaço para me ajudar. Então digito LBL, ele já vai filtrando, é o label data e hora, ponto. Eu quero alterar qual propriedade? Quero alterar a propriedade caption. E eu quero que ele receba a data e hora. Existe uma função do Delphi chamada now. Essa função ela recupera a data e hora do sistema, mas ela recupera num formato data, de data e hora. Porém, o componente label é um componente que trabalha só com texto. Então nós já vamos aprender algumas coisas. Muitas vezes no Delphi, em qualquer linguagem de programação, nós temos que trabalhar com conversões. E aqui eu vou usar uma função nativa do Delphi que converte data e hora em texto. Ela chama date time. E aí, ó, eu uso novamente o Ctrl espaço para me ajudar. E ele já procurou para mim, ó. Começando com datetime, ele tem essa função. E ela recebe um valor datetime e converte transformando num string. Opa, uma string serve para mim, porque exatamente a propriedade caption é um valor de string, é um texto. Então vou usar a propriedade datetime. Vou passar
uma outra função do del. Vou digitar a letra N, ó, NO, ele vai trazer para mim a função now. Veja só, essa função now, ela traz um datetime, ela retorna um datetime, ela interage com o sistema operacional e recupera a data e hora da máquina. Vamos executar? Vou compilar primeiro para ver se não tem nenhum erro. Ctrl F9. Ele validou as linhas, contou as linhas totais, ok? E agora executar. Veja só, ele simula um relógio. Ele mostra para mim a cada 1 segundo. Vou colocar aqui um componente agora muito utilizado, que é o edit. Esse componente ele serve para armazenar texto. E vamos ver quais propriedades principais a gente altera do edit. Vou voltar aqui para propriedades. Vou alterar já a propriedade text dele. Eu vou deixar ele em branco. Ele vem com um texto padrão. Apaguei para ficar em branco e vou alterar a propriedade name dele. Propriedade name eu vou chamar de edt de edit CPF, indicando que ele pode receber o número do CPF, alguma coisa assim. Muito bem, normalmente a gente altera essas propriedades, mas ele tem outras também. Eu posso alterar a cor do edit também. O padrão dele é CL White, que é branco. Um componente bastante utilizado. Ele trabalha com, ele armazena textos e tem tem bastante aplicações para ele. Eu posso dizer para ele que eu quero apenas armazenar números. E aí eu posso usar essa propriedade aqui chamada numbers only. Vamos testar. Vou executar o edit da forma que ele é padrão. Então eu executei. Eu posso digitar qualquer coisa aqui. Fechei. Vou clicar novamente. E agora eu vou na propriedade numbers only. Vou marcar como true. E agora quando eu executo, se eu tento digitar letras, ó, ele não deixa e dá a mensagem. Agora eu vou digitar o número e ele aceita. Vou tirar aqui o numbers only. Vou alterar uma propriedade dele chamada charcase. Eu vou deixar para uppercase. Quer dizer o seguinte, que tudo que eu digitar, mesmo que eu tiver com o teclado para minúsculo, ele vai colocar maiúsculo. Então, vou executar. Veja, eu estou alterando de maiúsculo para minúsculo, mas ele continua digitando apenas maiúsculo. Similar ao edit, nós temos um outro componente chamado maskEdit. A diferença do edit para o maskEdit é que ele aceita algumas formatações. Vou alterar a propriedade text dele, vou apagar, vou colocar um nome para ele aqui, vou mudar o nome, vai chamar mask, vou chamar de telefone celular e vou usar uma propriedade chamada edit mask. Clico aqui nos 3 pontinhos e ele me traz algumas opções. Veja só, vou clicar aqui para telefone. Ele tem um formato de telefone que não é o que eu quero, mas eu posso mudar conforme a minha necessidade e criar uma formatação que fique mais interessante. Dou OK. Eu vou executar para mostrar. Quando eu acesso para digitar,
ele já traz o número, uma formatação que seja mais interessante visualmente. Bom, vou dar uma paradinha aqui, vou continuar no outro vídeo. Até daqui a pouco.